Olá, aluna! Olá, aluno! Como vocês estão? Eu espero que estejam bem. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Modelagem de Dados UML, trazendo a vocês nesta aula a abertura de um novo módulo. Nós falaremos um pouquinho mais a respeito dos diagramas comportamentais, porém com subdivisões de grupos. Como assim, Ávila? O que está acontecendo? Lá no início do curso você havia dito que existem diagramas estruturais e também diagramas comportamentais. Sim, eu mencionei exatamente isso, porém, para não confundir, eu queria dizer aqui que existem subgrupos, e agora que vocês estão habituados e que vocês já entendem a maioria dos diagramas, que vocês possam separar esses subgrupos para que nós possamos trabalhá-los também, beleza? Então vamos lá. Nós vimos que entre o diagrama UML, no caso, nós tínhamos dois grupos e eles eram divididos por diagramas estruturais e diagramas comportamentais. Nós iniciamos o curso falando sobre todos os diagramas estruturais, ou seja, todos os diagramas aqui abaixo nós já trabalhamos, visualizamos para que eles servem, como que eles são utilizados, quando que eles são utilizados e também fizemos exercícios práticos a 4 mãos. E aí foram não um, não dois, mas inúmeros exercícios. Então, diagrama de classes, diagrama de componentes, diagrama de objetos, diagrama de perfil, diagrama de estrutura composta, diagrama de implantação e diagrama de pacotes nós já trabalhamos, beleza? Então, todos esses aqui já foram concluídos tem um determinado tempo. Daí nós entramos numa segunda etapa nos diagramas comportamentais. E aí nos diagramas comportamentais, nós havíamos trabalhado em diagrama de atividades, diagrama de caso de uso e diagrama de estado de máquina, ou de máquina de estado, como vocês optarem, beleza? Aí, a partir daqui, nós também já fechamos quase que completo. Porém, nós iremos entrar a partir de agora em um próximo diagrama que é um diagrama comportamental, que se chama diagrama de interação. Só que tem um porém. Qual é este porém? Dentro de diagrama de interação, nós também costumamos a fazer divisões, ou seja, em diagrama, por um contexto geral, nós temos o grupo de diagrama de comportamento, os diagramas comportamentais no caso, e dentro do grupo dos diagramas comportamentais, nós temos subgrupo, e esse subgrupo é o diagrama de interação. Dentro do subgrupo do diagrama de interação, nós vamos trabalhar 4 outros novos diagramas, que é o diagrama de sequência, diagrama de comunicação, diagrama de visão geral de interação e o diagrama de tempo, beleza? Então, eu estou passando este início de slide para vocês, por quê? Para que vocês entendam que existe um subgrupo dentro do grupo dos diagramas comportamentais. Então, nós teremos aqui novos 4 módulos, onde nós teremos aulas teóricas e práticas para falar a respeito desses 4 carinhas aqui dentro deste subgrupo, tá bom? Então, sem delongas, vamos dar início e vamos entender inicialmente o que são esses diagramas de interação. Então, quando eu falar sobre o diagrama de interação, entenda que eu não estou falando apenas do diagrama de sequência, que eu não estou falando apenas do diagrama de comunicação ou do diagrama de visão de interação ou do diagrama de tempo. Eu estou falando do contexto geral de todos esses diagramas que são pertencentes ao subgrupo do diagrama de interação, tá bom? Então, tecnicamente, o texto inicial que nós vamos abordar aqui, ele se trata mais ou menos da funcionalidade de todos esses diagramas que são contidos nesse subgrupo. Bom, então, iniciando, a primeira coisa é os diagramas de interação. Como o nome ele indica, né, o diagrama de interação, nós já sabemos que ele é pertencente ao grupo do diagrama relacionado ao ML, modelagem de dados unificada, e ele é usado para, obviamente, mostrar o comportamento interativo do sistema, porque nós sabemos
que ele está dentro do grupo de diagrama comportamental, beleza? Os diagramas de interação em específico, que são os 4 que eu mostrei anteriormente, eles descrevem o fluxo de mensagem e fornecem contextos para uma ou mais linhas da vida dentro de um sistema. Eita, o que eu falei aqui? Grego ou aramaico? Vamos lá. Primeira coisa que nós devemos entender, né? Algumas pessoas talvez que estejam acompanhando o curso já trabalham com ML, já trabalham com produtos, ferramentas de software, sistemas e etc. E essas já sabem em relação ao ciclo de vida de um produto ou de um sistema. Porém, eu sei que tem algumas pessoas aqui que estão estudando para entrar na área, que estão buscando oportunidade, então vale a pena ressaltar. Aqui entra um pouco de um assunto separado, que é a área de Product Owner, tá? Mas para vocês entenderem e não passar em branco. Qualquer produto, isso não só falando em TI, mas num contexto geral, existe um ciclo de vida. Qual é o ciclo de vida? O determinado produto, né? A determinada ferramenta, se nós pensarmos dentro da área do TI, o determinado software, no caso. Ele nasce com um determinado propósito, então sempre vai haver um determinado problema, e através desse problema, o determinado produto ou determinado serviço, ele vai nascer para fazer a solução daquele problema. Ele vai ter um determinado ciclo de vida, por quê? Porque ele vai, de certamente, solucionar aquele determinado problema por um determinado tempo, e após aquele determinado tempo, ele basicamente tem o seu fim do ciclo de vida. Quando que um produto ele chega ao fim do seu ciclo de vida? Quando ele já não é mais cabível para determinadas situações ou quando existe algo mais tecnológico, mais inovador para tomar o lugar dele. Então, damos exemplos bem práticos aqui, bem breves para vocês entenderem. O pessoal dos anos 2000 pegou bastante a época onde as redes sociais eram MSN, Yahoo e Orkut. Então, esses carinhas na época, eles reinaram por um determinado período, porque cada um tinha as suas particularidades, né? Então, para quem usou bastante MSN, vai lembrar, vai recordar, inclusive é uma boa nostalgia para a maioria. Porém, ao passar dos anos, lançou-se o Facebook. E o Facebook ele foi tão inovador que ele continha assim coisas que na época praticamente eram impossíveis, e as pessoas elas acabaram migrando, né? Então elas acabaram deixando de usar MSN, elas acabaram deixando de usar o Yahoo, elas acabaram deixando de usar o Orkut, e essas outras ferramentas que até então eram boas naquilo que faziam, elas acabavam morrendo, né? Elas acabaram morrendo. Então o Facebook ele se sobressaiu. Então, por que que isso aconteceu? Então, existem alguns motivos. Talvez as ferramentas na época não se preocupavam em se atualizar, em se inovar e elas ficaram obsoletas. E ao mesmo tempo o Facebook ele veio com coisas inovadoras que eram inexplicáveis para a época e tomou conta e lugar das pessoas através daquilo. Beleza? Então o ciclo de vida ele pode ser dedicado desta forma por um tempo ou por um período daquele determinado produto ou daquela determinada ferramenta ou daquele determinado serviço ficar no mercado, tá bom? E esse ciclo de vida, geralmente nós tentamos manter ou tentamos fazer com que ele fique ao máximo de tempo vivo. Por quê? Porque quando a ferramenta ela está sendo criada e ela está indo ao mercado, ela gera-se valor, ela gera-se renda, ela gera-se receita, e quando ela morre, infelizmente, ela deixa de gerar renda, deixa de gerar receita. Então, geralmente, a gente sempre tenta inovar, mudar, acrescentar novas coisas para que ela fique o máximo de tempo possível pegando ou suprindo necessidades daquelas pessoas que as utilizam, tá bom? Então, esses diagramas aqui no contexto geral, como eu mencionei anteriormente, ele vai servir para exemplificar ou para ilustrar essas linhas do ciclo de vida do sistema, tá bom? Então,
onde ele começou, qual é o percurso e aonde praticamente ele irá morrer, tá bom? E além disso, os diagramas de interação eles também podem ser usados para representar as sequências organizadas dentro de um sistema e servir como um meio de visualização de dados em tempo real na UML, tá? Então eu posso usar esses tipos de diagramas também para fazer a visualização de dados dos sistemas. Então por isso que ele é bastante, ou melhor, porque eles são bastante importantes dentro da UML também, tá bom? E aí, voltando ao slide anterior, como eu mencionei, né, nós temos o diagrama de sequência, comunicação, visão geral de interação e de tempo. Esses caras aqui nós iremos trabalhar de forma separada, assim como nós fizemos nos anteriores. Então, nós vamos passar aqui ainda um contexto geral dos benefícios, porém, nós iremos dar início a partir das próximas aulas, falando um pouco mais aprofundado a respeito sobre cada um, tá bom? Mas, dando continuidade, quais são os benefícios do diagrama de interação ou dos diagramas de interações? Eles podem ser implementados em diversos cenários para fornecer um conjunto exclusivo de informações, ou seja, as informações que eles geram são completamente diferentes de todos os outros diagramas que vocês já utilizaram ou do que vocês já visualizaram até aqui, tá bom? Então, essas ferramentas aqui elas são cruciais, principalmente para quando você quer fazer a ilustração por conjunto. Então, você pode usar diagramas estruturais, pode usar os diagramas comportamentais e você também pode acrescentar os diagramas sequenciais para que o seu projeto, o seu trabalho, ele seja mais completo, mais apresentável na hora de mostrar a um gestor, por exemplo. Bom, para que eles podem ser usados? Modelar um sistema como uma sequência de eventos organizadas por tempo, aí nós estamos falando especificamente do diagrama de tempo, né? Fazer engenharia reversa ou avançada de um sistema ou processo. Então, nós precisamos, por exemplo, entender como um sistema funciona e aonde foi o início daquele sistema. Então, geralmente, nós fazemos engenharia reversa. Então, acredito que todo mundo já ouviu falar em engenharia reversa, geralmente para o lado da ciência, né? Então, engenharia reversa ela é bem utilizada na área da TI também. Organizar a estrutura de vários eventos interativos e mostrar de forma simples o comportamento de mensagens e linhas da vida dentro de um sistema, no qual eu já mencionei anteriormente. E por fim, identificar possíveis conexões entre elementos dessas linhas da vida, tá? Então nós podemos fazer ali ligações, amarrações desses ciclos, se julgarmos necessário. Bom, como eu já dei um spoiler para vocês anteriormente, logo no início, né, falando sobre quais são os diagramas de interação, mostrei as imagens e etc. Aqui eu apenas vou ressaltar o seguinte, que cada tipo de diagrama aborda um aspecto diferente do comportamento ou estrutura de um sistema, tá bom? E a partir daqui, acredito que nós já iremos poder entrar dentro desses novos módulos, falando um pouco mais a respeito sobre cada um, beleza? Então, de conclusão geral, o que eu quero que vocês tirem daqui? Quero que vocês entendam que esse subgrupo relacionado aos diagramas comportamentais, que é o grupo dos diagramas de interação, eles são diagramas completamente diferentes daquilo que vocês já viram até então, e que, obviamente, né, a composição e a metodologia de usabilidade deles também vai ser diferente. Então, tudo aquilo que for de novidade que vocês ainda não trabalharam, não visualizaram nos diagramas anteriores, eu vou estar tentando explicar de forma mais detalhada possível, de forma mais completa possível, para não gerar dúvidas, para vocês terem o máximo de absorção e, obviamente, para vocês levarem não só o certificado para casa, mas levarem conhecimento e, com certeza, conseguir colocar isso em prática durante o dia a dia, beleza? Não vou me estender por enquanto, vou me despedindo por aqui, fiquem com Deus e até breve.